Bem-vindos à atividade em casa e nas ruas, e hoje eu vou fazer exercício em casa, porque tá chovendo e porque eu vou falar sobre abdominais. Eu entendo de abdominais? Não, mas o que eu vou falar é da função do seu abdômen. Em poucas palavras, eu vou falar neste vídeo sobre a função do seu abdômen, independente de você fazer exercícios físicos e não ver o resultado, não afinar a cintura, porque tem pessoas que acham que os exercícios que são destinados para o abdômen, para a sua região abdominal, é somente para afinar a cintura, e não tem nada a ver com isso. Por quê? O abdômen, ele guarda suas vísceras, ele é uma região que guarda a grande parte das suas vísceras e o nosso corpo ele é formado por duas caixas. A calota craniana, que guarda os órgãos nobres, né, o seu cérebro, e os que estão ali acoplados ao cérebro, o cerebelo e demais, todos fazem parte do mesmo núcleo de importância, são nobres. A caixa torácica, que guarda quem? Os seus pulmões, guarda o seu miocárdio. E logo abaixo está o nosso lindo, querido diafragma. E isso, né, ele abre e fecha, né, mas eu não vou falar sobre a fisiologia do diafragma, não. Eu vou falar a importância de você fazer exercícios físicos e existem os diversos exercícios destinados para o seu abdômen e que não necessariamente vai afinar a sua cintura. Dependendo da nossa genética e da nossa gordura, você vai fortalecer os seus diversos músculos, porque são eles que sustentam a sua barriga, as suas vísceras. A sua barriga, que eu digo assim, barriga é um modo popular da gente falar do contexto geral do abdômen, porque na verdade ele sustenta lá todo o que ele recebe, né? Tudo que ele recebe daqui, ele sustenta. Por que ele é tão evidente que a gente faz exercícios? Você pode emagrecer, ter um peso ideal e mesmo assim o seu abdômen ser aquele lá que chama atenção. Por exemplo, eu falei que quando eu tive os meus dois filhos, eu voltei para o meu peso ideal, conforme minha altura, que era eu tenho 1,58 e tinha 58 quilos. Sim, o peso ideal eu tinha, mas a barriga ideal, essa não. E por isso eu vou deixar de fazer exercício físico, porque a minha barriga não tá ideal. E ainda tem mais um mito que a gente ouve, eu já ouvi por aí, é que se você fizer abdominais, a gordura vai endurecer e vai virar músculo. Não, gente, não tem como o tecido adiposo virar músculo. Músculo é músculo, ele tem uma conformação, um formato de célula. O formato adiposo, o tecido adiposo tem um outro formato, já é mais redondinho. Então, o tecido do nosso corpo, ele tem a sua conformação, tem a sua importância, e eles são juntos, né? E cada um tem onde eles inserem, onde terminam. E eu vou falar não todos os músculos do abdômen, eu vou falar de uma forma mais generalista sobre a importância, porque a formação do abdômen, dos músculos abdominais, eles têm informação que vem assim, né? Tem informação que é ao contrário, eles se inserem. Tem músculos que vão se formar aqui e desce e se insere embaixo, tem músculos que vão formar aqui e se inserir embaixo. Então, ele é uma malha de proteção para segurar as nossas vísceras. Então, os exercícios não são somente para afinar a cintura. Eu vou fazer esse daqui, por exemplo. Mas esse daí não afina a cintura. A cintura você continua quadrada. Mas aqui o objetivo principal não é afinar. Afinar é consequência. Pode afinar? Pode. Se não afinar, vai parar de fazer? Não faça isso com o seu corpo. Ele merece muito mais do que só a nossa cintura fina não nos define. Olha aqui, Aí eu costumo usar esses pesos aqui, que são aproximadamente 1,35 litros. Enfim, use o peso da sua preferência, aquele que você tem costume. Porque assim, os exercícios em si, você não vai ficar focada só em um exercício só. Se você tem aqueles da sua preferência, tudo na vida tem aquelas coisas que a gente prefere. Mas como a gente vai trabalhar vários músculos do nosso abdômen, existem vários músculos, né? Igual eu falei, eles têm assim a conformação assim, outros têm a conformação ao contrário, que é para dar uma sustentação. A rede de proteção do seu abdômen, ela é muito forte, porque não existe caixa óssea, não existe conformação óssea no seu abdômen. E existe um grande impacto no nosso abdômen. Quando a gente senta, se você trabalha num ambiente em que você fica muito tempo sentado, vou soltar os meus pesos aqui para falar, né? Quando a gente fica muito tempo sentado, o peso aqui, olha só o tanto de coisa que fica aqui no seu abdômen. Com o passar dos anos, você acha que esse abdômen, principalmente o nosso abdômen feminino, que nós que somos mães, que seremos ou que passamos por excesso de peso, às vezes a gente engordou em um determinado momento da vida, acontece com os homens, acontece.
vou falar sobre a diástase em outro vídeo. Mas acontece do seu músculo que tá aqui, ó, com a gravidez, todo bonitinho aqui, ó, o reto abdominal, aqui um deles, né? Tá todo bonitinho aqui. E aí, com a gravidez, ele precisa abrir, fazer isso daqui. A primeira gravidez, ele volta, né? Provavelmente pode voltar e fica aqui próximo. A segunda gravidez, dependendo do tanto de agressão que esse músculo vai sofrer, menos ele vai ter a possibilidade de voltar à sua conformação original. Pode ser por excesso de peso, que acontece com os homens também, a diástase, por excesso de peso. E a gente, o ser que gesta, pode passar por isso, porque vai crescer uma pessoinha lá e este abdômen vai se dilatar ao máximo. No meu caso, que sou pequena, o meu abdômen é curto. Então você acha que eu vou me comparar com uma pessoa longilínea, uma mulher de 1,70 que tem espaço longo para esse abdômen crescer e para vir para cá? Não, então a gente não pode se comparar com o abdômen de fulana que teve 5 filhos e a barriga dela voltou. E a minha não voltou, né? Não voltou, porque cada barriga é uma barriga. E fique feliz com a sua, porque ela é que te serve. Então, gente, sobre os exercícios que eu tava falando, sim, às vezes a gente faz exercícios que aparentemente não vai afinar a cintura e que você precisa fazer, porque o abdômen ele não pode ser esquecido. Ah, mas eu vou fazer cirurgia e então eu não preciso. Digamos que a gente pensa em fazer a abdominoplastia, né? Que é aquela cirurgia que muitas mulheres gostam, que vai lá, fecha o seu reto abdominal que ficou assim relaxado, né? Ficou muito assim sem voltar. E aí faz lá a aplicatura, o cirurgião que vai escolher qual o método, mas geralmente acontece a aplicatura, ele vai suturar novamente o que foi aberto, né? Aqui o reto abdominal tá assim meio besta, meio longe um do outro, né? Aí vem a sutura e faz isso daqui, né? No seu reto abdominal e sutura. Depois disso, se você sugerir, se você tiver apta, vai fazer também a lipo. E o seu músculo precisa estar forte, porque dentro vai estar as vísceras. Então não adianta só eu fazer a minha abdominoplastia se a minha musculatura não estiver firme, se eu não fortalecer essa musculatura. Lógico, quando você fizer, aguarda o período indicado para fazer o fortalecimento, vai ter os exercícios indicados até ocorrer a cicatrização interna fisiológica de forma natural, né? E aí você precisará fazer exercícios de fortalecimento muscular tanto para toda a região do seu corpo, mas hoje eu estou falando especificamente do nosso abdômen, por toda a nossa vida, né? Porque a gente precisa, principalmente por conta do equilíbrio. Acontece que essa conformação muscular que está aqui é que ajuda a lombar a você ter o equilíbrio do seu dia a dia. Inclusive, evitar a dor na lombar, né? Vai partir do princípio de que eu preciso da minha musculatura fortalecida. Isso daí é um conjunto, né? Eu preciso fortalecer tudo e não posso esquecer da minha parte abdominal, mesmo que este abdômen esteja globoso. Globoso. Ele, aquele abdômen gordo, aquele abdômen em forma de avental, seja qual for o seu formato de abdômen, você precisa trabalhar. Tipo assim, se conscientizar de que o seu abdômen precisa de fortalecimento por causa do impacto que a gente recebe no dia a dia. Muitas vezes a gente fica em pé de forma que a gente fica com a barriga solta. E se você se organiza para ficar em pé direitinho, não é por conta que você não quer ter barriga, e sim por conta que você está sustentando os seus órgãos que precisam de sustentação e eles estão lá para ser sustentados e ajudados por você. Então, o que eu ia falar sobre, faz exercício aqui e não diminui, faz abdominais e não diminui, mas não importa, faz esse exercício aqui, ó. Aí você escolhe fazer, eu faço 15 repetições desse exercício. Aí eu venho aqui, das garrafinhas eu faço quantas eu quiser, né? Mas geralmente eu faço aqui, mais devagar. Eu estou empolgada e faço rápido, né? Mas não se empolgue, faça quando você sentir vontade de fazer. Faço essa aqui, essa torção aqui, devagar. Cuide bem da sua coluna. E é assim que eu ia falar sobre o nosso abdômen, sobre o cuidado que a gente precisa ter com essa musculatura, porque são vários músculos inseridos. O carro da pamonha tá passando um time, né? Diástase. Quem tem diástase, às vezes é indicado. Quem tem fisioterapeuta para indicar
os exercícios físicos, como é que se fala? Os movimentos corretos, ok. Mas se a gente tá dona de casa, em casa, tentando aliviar a nossa situação, há exercícios que não são indicados segundo os fisioterapeutas. No caso da diástase, né? Por exemplo, o abdominal às vezes vai potencializar essa diástase. Mas nada impede que você faça exercícios para regiões que não forcem tanto, né? Mesmo sendo abdominal, não força tanto para que não faça aquele abaulamento, que quem tem diástase, quando você vai fazer, eu tenho, né? Então eu já sei que quando você vai fazer o abdominal, existe o abaulamento. Então você tem que ter um preparo antes, né? Para você fazer como é que se diz? Aquele movimento em que não fique abaulado. Se você perceber que está abaulando muito, parta para outro exercício. Mas não deixe de fazer exercício para o seu abdômen. Mesmo que estes exercícios não afinem sua cintura. Esse aqui, por exemplo, o abdominal, né? Eu não faço tantos abdominais, mas eu faço, porque eu sei que o meu corpo vai agradecer, né? Aqui, ó, eu faço aqui, ó. Eu faço esses aqui 3 vezes de 15. Faço a tesoura, né? Tem diversos exercícios, tem esse aqui, ó. Você põe a mão aqui, faz pra cá, ó. O importante é você manter a circulação do seu abdômen em perfeitas condições. Porque esses exercícios, esse aqui, ó, esse aqui vai fortalecer isso daqui, né? E existe, porque assim, o que eu quero falar sobre os exercícios que eu faço em casa? Para melhorar a circulação do meu abdômen, porque existe um movimento que a gente não tá vendo, que é o movimento peristáltico que está nas suas vísceras a todo momento que está acontecendo a digestão, está acontecendo os movimentos peristálticos nas suas vísceras. E esses movimentos que a gente faz com abdominais e outros movimentos assim, vai ajudar no peristaltismo, inclusive para melhorar na digestão. Falo isso porque eu faço isso há mais de 5 anos. Não tenho vídeos postados durante o dia, porque eu só faço à noite, que é o horário que me sobra. Atualmente eu tento fazer durante o dia, mas nem sempre será possível. Mas estarei neste canal falando sobre benefícios dos exercícios físicos que a gente pode fazer em casa de maneira amadora. Se você não tem um personal trainer para indicar e para lhe acompanhar, não deixe o seu corpo sozinho. Você é o seu personal. Exatamente. O que eu posso fazer? Faça exercícios conforme o que você sabe. Vai aprendendo. Nas redes sociais tem tudo pra gente. Vai adaptando eles conforme as suas necessidades. E nem todos que você vê, você vai conseguir executar. Não vai. Você vai ficar cansada, vai achar ruim e é normal. Vai adaptando, cuidado com a sua coluna. O importante é você fortalecer o seu core. Porque a gente precisa dele para ficar em pé, inclusive muito mais que 12 horas, que dona de casa e mulheres que trabalham dentro e fora de casa sabem disso, que a gente precisa de muito mais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, muito obrigada por assistir. Se inscreva nesse canal e até breve!